Bom, na última aula a gente terminou o capítulo 2, que era a geometria da ferramenta de corte, e hoje a gente vai falar do capítulo 3, que trata do mecanismo de formação do cavaco e formas do cavaco. Então, o capítulo 1, que a gente viu, tratava dos parâmetros de corte, né, de maneira geral, de todas as operações de usinagem. O capítulo 2, a geometria da ferramenta, né, os ângulos que compõem a geometria da ferramenta. E o capítulo 3 trata da formação do cavaco, como que o cavaco é gerado durante a usinagem. A ementa prevê, a gente falar do grau de recalque, tipos e formas de cavacos, quebra-cavacos e cuidados de armazenagem e preservação do meio ambiente. Então, introdução, né? Para a explicação científica das diferentes grandezas relacionadas com a usinagem dos metais, tais como desgaste da ferramenta. A gente sabe que a ferramenta desgasta, né? Ela deve desgastar. É impossível não haver desgaste durante a usinagem. E a gente quer que o desgaste seja minimizado, na verdade. Então, o desgaste da ferramenta, suas causas, as forças de corte, arestas postiças de corte, a gente vai ver o que é, etc. É necessário um estudo minucioso do processo de formação do cavaco. Então, um estudo experimental, um estudo prático da usinagem é de essencial importância, pois a teoria da plasticidade não permite explicar satisfatoriamente os fenômenos observados. Então, você não tem uma modelagem matemática que traduza, né, que reproduza exatamente o fenômeno de formação do cavaco. Não existe modelo matemático que faça isso. Então, o estudo experimental, né, a prática, é fundamental para esse estudo. No processo de formação do cavaco, as velocidades e as deformações que ocorrem são muito grandes comparadas com aquelas tratadas na teoria da plasticidade. Quando a gente estuda a análise de estruturas, né, resistência dos materiais, a gente considera que as velocidades e as deformações do material são pequenas, quando comparadas com as velocidades no processo de formação do cavaco. Então, aquela teoria, que é na verdade quase estática, não se aplica à formação do cavaco. Em geral, a formação do cavaco, nas condições normais de usinagem, com ferramenta de metal duro ou aço rápido, se processa da seguinte forma. Então, a gente vai aqui traduzir em palavras todos os fenômenos que acontecem durante a formação do cavaco. Então, durante a usinagem, devido à penetração da ferramenta na peça, essa penetração da ferramenta na peça é caracterizada pela profundidade de corte, que a gente seta na máquina, na operação. Então, durante essa penetração da ferramenta na peça, uma pequena porção de material ainda solidária à peça, então o cavaco começa a ser formado, mas ainda está unido à peça. Essa pequena porção de material é recalcada contra a superfície de saída da ferramenta. Então, por isso que é importante saber os fundamentos do capítulo 2. Então, a superfície de saída é aquela superfície superior da ferramenta por onde, no torneamento, né, exemplo que eu estou dando, por onde o cavaco sai, né? Ali é aquela superfície superior da ferramenta. O material recalcado sofre uma deformação plástica, a qual aumenta progressivamente até que as tensões de cisalhamento, então as tensões envolvidas são tensões de cisalhamento, se tornem suficientemente grandes de modo a se iniciar um deslizamento, sem que haja com isso a perda de coesão entre a porção de material recalcado e a peça. Então, essas tensões de cisalhamento, a gente tem no material os planos de cisalhamento por onde o material vai escoar, vai romper. Então, essas tensões de cisalhamento vão aumentando progressivamente durante a formação do cavaco. O que é uma perda de coesão? É perda de
ligação. Perder coesão é coisa. Como você tem uma coisa coesa, você tem uma coisa unida. Então você continua mantendo o cavaco unido à peça. Você não perde a união do cavaco que está formado com o restante da peça. Então estão unidos. Então esse deslizamento, como eu falei, se realiza segundo os planos de cisalhamento dos cristais da porção de material recalcado, e durante a usinagem, estes planos instantâneos irão definir uma certa região entre a peça e o cavaco, dita região de cisalhamento. Essa região de cisalhamento, esse plano de cisalhamento, a gente vai ver que a gente estima o ângulo desse plano, mas obviamente é uma região irregular. O material não é exatamente o plano, mas a gente estima teoricamente ele. Para facilitar o tratamento matemático da formação do cavaco, esta região é assimilada a um plano dito simplesmente plano de cisalhamento, que é esse plano aqui, ó. Esse plano aqui é o plano de cisalhamento. Esse plano é tomado, quando possível, paralelo aos planos de cisalhamento dos cristais dessa região e é definido pelo ângulo de cisalhamento φ. Então, esse plano aqui é exatamente esses planos aqui, que são, na verdade, irregulares, né? Por onde o cavaco vai saindo, né? Aqui eu tenho dois tipos de cavaco, está escrito aqui embaixo, né? O cavaco de cisalhamento e o cavaco contínuo. A gente vai ver os tipos, né, do cavaco daqui a pouco. Continuando a penetração da ferramenta em relação à peça, haverá uma ruptura parcial ou completa na região de cisalhamento, dependendo naturalmente da utilidade do material e das condições de usinagem. Então, se essa ruptura for parcial ou for completa, que você vai ter a definição se o cavaco é contínuo, ou o cavaco de cisalhamento, ou o cavaco de ruptura. Para os materiais altamente deformáveis, ou seja, materiais muito dúteis, a ruptura se realiza somente nas imediações da aresta cortante e o cavaco originado é denominado cavaco contínuo. Para materiais frágeis, se origina o cavaco de cisalhamento ou de ruptura. São esses tipos de cavaco. Prosseguindo, devido ao movimento relativo entre a ferramenta e a peça, inicia-se um escorregamento da porção de material deformada e cisalhada, que já é o cavaco, sobre a superfície de saída da ferramenta. Enquanto tal ocorre, uma nova porção de material, imediatamente adjacente à porção anterior, está se formando e cisalhando. Esta nova porção de material irá também escorregar sobre a superfície de saída da ferramenta, repetindo novamente o fenômeno. Então, esse fenômeno vai acontecendo e essa porção de material vai sendo formada e deslizando pela superfície de saída da ferramenta, formando continuamente o cavaco, qualquer tipo que seja, ruptura, contínuo ou de cisalhamento. Do exposto, conclui-se que o fenômeno de formação do cavaco nas condições normais de trabalho com ferramentas de metal duro ou aço rápido é um fenômeno periódico, inclusive quando eu tenho cavaco contínuo, é uma peça única de cavaco. Tem-se alternadamente uma fase de recalque e uma fase de escorregamento para cada pequena porção de material removido. Então isso vai acontecendo progressivamente durante a formação do cavaco. Ângulo de cisalhamento, né, que é aquele ângulo do plano de cisalhamento, e grau de recalque. Então, durante o ciclo de formação do cavaco, o material recalcado passa pela região conhecida como zona de cisalhamento, onde ocorre a deformação plástica do material antes da ruptura deste. Para fins de simplificação, a zona de cisalhamento é representada como um plano chamado plano de cisalhamento. O ângulo desse plano com o plano de corte, então aqui mais um conceito do capítulo 2. Né? O que é o plano de corte? É o plano que passa pela aresta de corte da ferramenta. Então é aquele plano que é perpendicular ao plano de referência e
passa pela aresta de corte da ferramenta. É aquele plano 2, aquele número romano 2, que a gente viu na aula passada. Então, o ângulo entre o plano de corte e o plano de cisalhamento, né, esse plano de cisalhamento, é chamado ângulo de cisalhamento, que é esse ângulo φ aqui. Essa figura aqui, ó, é uma figura idealizada do cavaco durante a sua formação, né? Eu não tenho o cavaco formado exatamente com esse formato. A principal característica do formato é que ele tem, do cavaco é que ele tem formato irregular. Essa é a principal característica do cavaco. Mas, idealmente, né, a gente representa o cavaco por essas porções de material aqui, sendo formado, né, o cavaco por esses planos, sendo formado nesses planos de cisalhamento, que formam o ângulo φ, ângulo de cisalhamento, com o plano de corte. O plano de corte é perpendicular ao plano de referência, né? O plano de referência ele está aqui na horizontal. Então eu tenho aqui o plano 2. Não está boa não. Eu tenho aqui o plano 2. Perpendicularmente aqui ao plano 2, eu tenho o plano 1, que é o plano de referência, que foi o que a gente viu na última aula, né? E entre o plano de corte 2 e o plano de cisalhamento tem o ângulo φ aqui. Aqui, esse aqui está paralelo, né? Na horizontal. Esse ângulo aqui, ó, relembrando a aula passada, que ângulo é esse aqui? Não, é o que não. Aqui, ó, esse ângulo, assim. Essa letra é a letra gama, né? A letra gama, que ângulo é esse formado aqui no plano de medida, né? Se eu estou vendo aqui o traço do plano de corte e o traço do plano de referência, porque o plano que eu tenho aqui no quadro é o plano de medida, o plano 3, né? Então o plano 3 ele está aqui, é o plano do quadro. Qual é o ângulo medido aqui no plano 3 entre essa superfície aqui por onde o cavaco sai, como é que chama? Superfície de saída. E o ângulo entre a superfície de saída e o plano de referência é o ângulo de saída. Ângulo de saída. Aqui eu tenho representada a minha superfície de folga. Então essa daqui é a superfície de saída. Essa superfície aqui, ó, é a superfície principal de folga. Então, o ângulo formado entre a superfície principal de folga e esse aqui, que é o plano de corte, né, o plano 2, na vertical, que ângulo é esse? Entre a superfície principal de folga e o plano de corte. É o alfa. É o alfa, que é o ângulo de folga, né? E esse ângulo entre superfície de saída e superfície principal de folga, esse ângulo aqui, é o ângulo beta, que é o chamado ângulo de cunha. A soma desses três ângulos aqui dá quanto? 90. Aqui, ó. Esse ângulo mais esse aqui tem que dar 90. Né? O ângulo de saída mais o ângulo de cunha mais o ângulo de folga tem que dar 90, porque eles são delimitados por planos ortogonais. Ok? Então
só relembrando aqui a última aula. Muito bem, a gente está com foco aqui agora no ângulo de cisalhamento e no grau de recalque, né? Que vai ser apresentado. Então, devido às deformações sofridas pelo material durante a usinagem, a gente sabe como o material, a gente viu ali, acabou de ver que ele é deformado, né? Começa a sofrer uma deformação plástica em alta velocidade até que ocorra a ruptura. Então, a espessura do cavaco gerado à galinha, ó, essa espessura aqui do cavaco gerado à galinha é maior do que a espessura do material a ser removido à gata. É maior do que essa espessura aqui. Então ocorre uma contração do material e um aumento dessa espessura. Isso em função da formação do cavaco, da formação plástica durante a formação do cavaco. Oi? Não consegui visualizar essa deformação aqui? Sim. Então, o cavaco, quando ele é gerado aqui, ele é deformado durante a geração dele. Então, ele tem um comprimento aqui, né? Vamos pegar uma porção de material. Profundidade de passe. Quê? Isso é a profundidade de passe, certo? É a profundidade de corte. Sim. Seria o H, seria uma profundidade de corte nesse caso, né? Então, o que você teria de remoção de material é esse H aqui. Vamos supor que esse tamanho aqui seja um X1. Tá. Essa porção de material aqui, deixa eu botar um pouquinho maior aqui nesse X1. Essa porção de material com comprimento X1, quando ele vem aqui e é recalcado, né, ele começa a sair, é formado aqui o cavaco, essa mesma região aqui, ela vai virar uma região X2, onde X2 menor que X1. Só uma coisa. Aqui ou aqui? Porque ali marca o H. Você fez o H e fez outra medida do X1. Então, o H é essa dimensão aqui, o X1 é aqui. Então, o X1 aqui, o cavaco vai fazer assim. Ele vai diminuir aqui do X1 para o X2 e como a matéria ela não é criada, né, eu tenho que manter a constância de massa aqui. Então, esse H' aqui vai ser maior do que o H, ok? Para conservação de massa. Então, ocorre essa deformação, né, do material, por isso eu tenho essa H' maior do que o H, ok? Dessa maneira, o cavaco gerado é mais curto do que o percurso percorrido pela ferramenta durante a usinagem, né? Esse X2 é menor que X1, com a velocidade de cavaco sendo menor do que a velocidade de corte empregada. Ou seja, o que seria aqui a velocidade de corte, né? Que essa velocidade aqui, vamos supor que isso aqui seja um torneamento, né? Essa peça está girando aqui com uma velocidade VC, né? Velocidade de corte. Essa velocidade que o cavaco está passando aqui vai ser maior, né, do que a velocidade que o cavaco está saindo aqui. É o mesmo princípio também do fluxo, né, de ar. Quando eu reduzo uma área, né, eu tenho uma velocidade maior. Então aqui, no caso, eu estou aumentando a área, eu vou ter uma velocidade menor do cavaco para manter essa constância. Então, através das espessuras inicial e final do material, pode-se obter o grau de recalque. Então, esse grau de recalque, RC, é a razão entre o H' e o H, ou, né, que é a mesma coisa, que é a razão entre a velocidade de corte e a velocidade do cavaco que está saindo aqui. Obviamente, eu preciso aqui de unidades iguais, né? A razão do grau de recalque é adimensional. Então eu preciso manter a coerência de unidades para dividir a galinha por H com a mesma unidade e velocidade de corte com velocidade de cavaco também com a mesma velocidade. Através do grau de recalque pode-se obter o ângulo de cisalhamento. Então eu tenho aqui a tangente do ângulo de cisalhamento, desse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo é igual ao cosseno
do γm. O que é o γm? É o ângulo de saída medido no plano normal da ferramenta. No caso do corte ortogonal, esse ângulo de saída vai ser igual ao H0, né? Vai ser o próprio ângulo, pois o ângulo de inclinação é igual a zero. Então esse aqui é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então é o cosseno do ângulo de saída dividido pelo grau de recalque, essa razão que a gente viu, menos seno do ângulo de saída. Obviamente, o grau de recalque aqui é adimensional, seno e cosseno também é adimensional, e vai dar aqui uma razão, um valor adimensional, que é a tangente de algum ângulo, né? Então, se isso aqui tudo é 1, significa que o ângulo é 45 graus. Basicamente isso. Então, dessa maneira, o valor tanto do grau de recalque quanto do ângulo de escalonamento do material é uma informação valiosa a respeito da deformação sofrida pelo material na zona de escalonamento. Materiais dúteis, devido ao fato de sofrerem grandes deformações, costumam gerar valores baixos do ângulo de escalonamento. Isso faz com que o cavaco seja mais espesso e deslize com maior força de atrito sobre a ferramenta. Se eu tenho, então, maior força de atrito sobre a ferramenta, eu vou ter maior o quê? Da ferramenta? Desgaste. Então, vai implicar diretamente, você vê que uma coisa vai implicando na outra, causando um desgaste da ferramenta, que é aumento de custo da produção. Né? Vou ter que trocar a ferramenta mais vezes. Também as condições observadas na interface cavaco-ferramenta influem no ângulo de escalonamento. Quando a superfície de saída da ferramenta oferece maior resistência à passagem do cavaco, o ângulo de escalonamento tem que diminuir, aumentando o comprimento do plano de escalonamento primário. Então, se esse ângulo aqui diminuir, né, eu vou diminuindo, eu vou tendendo a girar esse plano aqui nessa direção, né? Vou tender a girar esse plano nessa direção, aumentando esse plano aqui, né? À medida que eu vou reduzindo, aumentando o ângulo, esse plano vai reduzindo, na medida que eu diminuo, ele vai aumentando. É uma proporção entre ângulos, né? Com relação à temperatura nas interfaces do cavaco, ferramenta e ferramenta-peça, essa figura aqui ela é muito interessante, que ela mostra as isotermas de temperatura, tanto no cavaco, né? Aqui eu tenho ainda o cavaco antes de ser gerado, com a espessura H, aqui uma espessura H' já do cavaco deformado, e aqui a ferramenta, né? Então, essa figura interessante, que ela mostra as temperaturas em graus Celsius, né? E a gente observa que temperaturas de 720 graus Celsius nessa região aqui, que é uma temperatura alta, né? Por isso que quando isso aqui obviamente é usinagem de aço, né? Ele fala aqui que é usinagem de aço, ferramenta de metal duro, a uma velocidade até relativamente baixa, de 60 metros por minuto. Mas quando o cavaco é formado, o aço é formado e voa, né? E pega na pele, queima, porque ele está saindo nessa temperatura aqui mais ou menos e vai queimar. Se entrar na blusa assim, vai entrar no tênis, no sapato, vai queimar. Então o EPI é fundamental por causa disso. E uma coisa interessante, né, é que apesar... Oi? Ele está falando de se chegar essa temperatura, dependendo do aço, já muda a estrutura do cristalino. Vai temperar, não vai? Vai temperar, mas isso aqui é o cavaco, né, que está saindo, então vai mudar, mas é o cavaco. O cavaco não sai quente, não, a peça pode ficar mais fria. Porque a peça, cada vez eu tenho aqui uma porção de material que ela vai sofrer um aumento de temperatura, mas que não chega nesses valores. Mas aí esse cavaco que está gerando essa temperatura aqui, ele sai e entra num outro com uma temperatura menor. Então a peça em si não tem tanto impacto térmico assim. O cavaco realmente tem. E a ferramenta também, né? Porque como eu falei aqui, o cavaco, ele tá, essa porção aqui está gerada aqui, e no instante seguinte, esse pedaço de cavaco aqui vai seguir destino e vai formar um outro cavaco.
mas a ferramenta é a mesma, né? Oi? Não entendi. Por isso que o fluido refrigerante é importante, para poder resfriar essa região aqui, resfriar mais a ferramenta. Senão vai desgastar muito mais a ferramenta. Então, é interessante, na maioria dos casos, né? Nada aqui é absoluto, né? Na maioria dos casos, porque tem cavaco também, que não é necessário, até prejudicial você usar fluido refrigerante, que é o caso do ferro fundido cinzento, que o cavaco ele é tão pequeno, né, que quando você joga o líquido refrigerante aqui, nesse cavaco tão pequeno, você facilita o transporte do cavaco para as partes móveis da máquina. Pode danificar a máquina por conta disso. Né? Mas na maioria dos materiais você usa o fluido refrigerante para resfriar a temperatura da ferramenta e reduzir o desgaste. Né? A alta temperatura sempre causa alto desgaste. O excesso de calor pode causar a redução da dureza do material da ferramenta, em especial ferramentas de aço, do material usinado. Na ferramenta pode ainda facilitar a difusão de átomos do cavaco para a ferramenta, gerando uma superfície com baixa resistência de zaramento e, portanto, mais suscetível de desgaste. A combinação entre altas temperaturas e pressões que ocorrem na aresta de corte da ferramenta pode causar, inclusive, a soldagem de material da peça na aresta cortante, gerando um fenômeno conhecido como APC, que é a aresta postiça de corte, que geralmente é danoso ao processo. Então, o que ocorre? Essa temperatura aqui é tão grande, né, e a pressão aqui é alta, que o material que vai ser formado aqui, ele vai soldar uma determinada parte. Isso aqui é material, né? É um material que vai soldar na ferramenta e vai ficar ali. Então, o material que deveria sair pela superfície de saída da ferramenta, ele vai começar a sair pela porção de material que está formada, que está aderida à ferramenta. Acontece com alumínio, né? Com o alumínio acontece bastante. Ele empasta, né, que o pessoal fala, né? Principalmente por conta do ponto de fusão dele ser menor, né, mais fácil soldar. Então, vários problemas tem por conta da aresta postiça de corte. Primeiro, o ângulo, né, o ângulo de saída, que era esse ângulo aqui, né, deixa de ser esse ângulo. O cavaco vai sair sob um novo ângulo ali, é como se a ferramenta tivesse um novo ângulo de saída. Primeiro fator. Outro fator muito prejudicial, acho mais prejudicial ainda, é que esse cavaco, essa porção de material aqui, ela não nasceu aqui. Ela não foi colocada ali de propósito. Ela foi, num momento ali, em função da temperatura e da pressão, aderida à superfície de saída da ferramenta. E, em função do aumento da força de corte, por conta da mudança do ângulo de saída, esse cavaco, essa porção de material, ela vai ser removida daqui. E quando ela é removida daqui, certamente ela vai embora e leva consigo uma parte da superfície da ferramenta. Então, a ferramenta estava com um ângulo diferente. Quando o material sai, arranca um pedaço da ferramenta e vai causar aqui uma não conformidade na ferramenta que vai implicar numa geração indevida, né, de cavaco, uma forma de cavaco diferente da que você deseja, podendo causar até a quebra depois da ferramenta, porque vai causar um ponto de acumulador de tensões, ali, concentrador de tensões, e danificar a ferramenta de vez. Né? Então a aresta postiça de corte é muito danosa ao processo. Aqui ele vai falando, né, exatamente do que eu acabei de falar, né? Então, problemas decorrentes da aresta postiça de corte são a queda do acabamento superficial e o fato de que a arrancada da ferramenta pode levar consigo pequenas quantidades de material da aresta de corte.
como efeito positivo, né, o cara coloca aqui como efeito positivo, a ocorrência da aresta postiça de corte causa a redução da força de corte devido ao aumento do ângulo de saída efetivo. Mas se você quisesse um ângulo de saída efetivo maior, você vai lá botar uma ferramenta com um ângulo de saída maior. Você não deixar acontecer por acaso isso, né? Então eu acho que isso aqui é um excesso de otimismo. Você tentar achar uma coisa boa no negócio que é ruim, na minha opinião. Tipos e formas de cavalo. Então aqui é um dos principais tópicos dessa unidade, né? São os tipos e formas de cavalo. Então, diversas classificações têm sido propostas pelos pesquisadores e uma das mais comuns consiste na divisão de três tipos de cavalo. Primeiro, cavalo contínuo. Então ele tem um texto aqui, né, dizendo que o cavalo contínuo é o quê? É um cavalo contínuo, né? Que os grupos, né, eu chamo aqui de grupos lamelares, eu acho. Aqui, ó, grupos lamelares. Eles são unidos. Você não tem dissociação desses grupos lamelares durante a formação do cavalo. Oi? Nos vídeos que você vê do Nine é bonitinho, ele vai fazendo o cavalo contínuo, ele é o pior tipo. Ele é o pior tipo de cavalo, porque o cavalo contínuo, ele pode enrolar a peça. Pode cortar, uma navalha, né? É danoso à segurança do operador, né? Ele pode enrolar na peça e colidir com a ferramenta e danificar a ferramenta, e ele também tem um grande problema de armazenamento, que ele tem um volume muito maior. Para você, né, armazenar o volume gerado também é pior. Então ele fala que o cavalo contínuo forma-se na usinagem de materiais dúcteis e homogêneos, com pequeno e médio avanço, não havendo interferência devido às vibrações externas ou à variação das condições de atrito da superfície de saída da ferramenta. A velocidade de corte geralmente superior a 60 metros por minuto. E tem aqui uma fotinha do cavalo contínuo sendo formado, né? E tem um vídeo. Esse vídeo aqui é bem bonito, como você falou ali, né? Ele usa aqui uma peça de aço macio, ângulo de posição de 30 graus. Esse ângulo de posição é aquele que, né, o ângulo entre o plano de trabalho e o plano de corte. E uma ferramenta de aço rápido, sem revestimento. Então, esse vídeo aqui, obviamente, ele está com uma velocidade reduzida, né, para que possa ser observado. Então, a formação do cavalo, né, você tem aqui o cavalo sendo formado. Então, observa que o que seria essa profundidade de corte aqui, né, você tem aqui uma espessura bem maior, né, como aquele H', né. E aqui você vê que o cavalo vai continuamente sendo formado, né? Você não tem separação do material durante a formação. Aqui ele ameaça fazer uma aresta postiça, mas não faz. Aquilo ali que ele gerou é uma irregularidade na superfície da peça, né? Porque a peça é isso aqui, né? Aqui que vai ficar a superfície, tá vendo? Tem uns mal acabados ali em função da formação do cavalo. O outro cavalo, né, outro tipo de cavalo, é o cavalo de cisalhamento, que ele tem grupos lamelares bem distintos e justapostos, né? E esses elementos de cavalo são cisalhados na região de cisalhamento, naquele ângulo de cisalhamento, e parcialmente soldados em seguida. Então é aquele cavalo que você parece que vai perder na volta, entendeu? Nesse tipo de cavalo também se forma empregando-se grandes avanços, velocidade de corte geralmente inferiores a 100 metros por minuto e ângulo de saída pequeno. Então aqui tem uma foto, né, mostrando exatamente os grupos, aqui é bem nítido, né? Os grupos lamelares formados e o plano de cisalhamento aqui, ó. É exatamente essa inclinação que tem o plano de cisalhamento. E também tem um vídeo, esse vídeo aqui que está no meu canal, que todo mundo já está curtindo, né? Já está inscrito, né, no canal e compartilhando com a família, ok?
Então esse vídeo aqui mostra esse cavaco de cisalhamento. Você observa que o cavaco ele vai sendo formado, aqui ele começa a querer partir, começa a querer abrir, tá vendo? Aqui, começa a soltar, mas aí não solta, permanece unido ali. Aqui começa a abrir de novo, começa a abrir, mas aí aqui você vê que fechou de novo, né? Fechou de novo. Aqui ele tende a ameaçou fazer uma aresta postiça, mas foi embora. Começa a abrir de novo, mas fica ali. Então ele vai tendo essas. Isso aqui é exatamente o plano de cisalhamento. Por onde, como é que tem o grupo lamelar aqui bem definido. Ele começa a querer abrir de novo e assim vai, periodicamente sendo formado esse cavaco. Aqui ele ameaça bem uma aresta postiça, né? Que aqui corre mais do que aqui, mas depois aqui vai embora também. De novo, no plano de cisalhamento, aqui cortando. Então você vê que ele permanece unido, apesar de ter esses grupos lamelares bem definidos. O cavaco não perde totalmente a coesão nessa região do cisalhamento, do plano de cisalhamento. Depois ele deve até ser quebrado, ser separado, mas nessa região não ocorre isso. E o último cavaco, o último tipo de cavaco é o cavaco de ruptura. Esse é um cavaco picofácil, assim, é solto, né? É um dos melhores que tem, porque ele é quebradiço, você não tem o perigo dele enrolar a peça, ele é mais fácil de manusear, ele não vai gerar lâminas, né? O cavaco contínuo gera uma lâmina que corta realmente. Esse aqui não. Esse aqui são fragmentos arrancados da peça usinada e há uma ruptura completa do material em grupos lamelares, as quais permanecem separados, não voltam a se unir. Então esses grupos aqui são totalmente soltos, esse daqui perdeu coesão e seguiu o destino. Aqui tem um vídeo mostrando o cavaco de um cast iron, né? Um ferro fundido, e você vê que as partículas aqui, né? O cavaco é totalmente material frágil, material bem frágil, que você tem o cavaco de ruptura. Então são esses três tipos, lembrando: cavaco contínuo, cavaco de cisalhamento e cavaco de ruptura. Além desses tipos, alguns autores, o Shaw de 84 e Machado e Silva de 2000, mencionam o cavaco segmentado. Esse segmentado aqui não colou, não vingou essa classificação, né? Porque ele fala que ocorre mais frequentemente na usinagem de materiais com baixa condutividade térmica, como titânio e suas ligas, no processo referido como cisalhamento termoplástico catastrófico. É um caso muito específico de usinagem que forma esse tipo de cavaco, que, na minha concepção, não deve ser levado em consideração, né? Você vê que ele, segundo os autores, esse tipo de cavaco pode ocorrer, inclusive, na usinagem de materiais com boa condutividade térmica, a partir de uma velocidade de corte chamada pelos autores de velocidade de corte crítica, característica do material. Então, é um ponto de velocidade de corte específico que causa esse tipo de material, deve ser descartado, na minha opinião. O controle do tipo de cavaco produzido é de extrema importância. O cavaco contínuo, além de oferecer perigo ao operador, pode emaranhar-se ao redor da peça ou da ferramenta, dificultando a operação e tornando a superfície usinada menos atrativa. A qualidade superficial cai da superfície usinada. Além disso, há o alto coeficiente volumétrico do cavaco contínuo em relação aos outros tipos. O coeficiente volumétrico, o ômega, é o índice definido como uma razão entre o volume ocupado pelo cavaco e o volume ocupado pela mesma quantidade em massa do
do mesmo material. Então, o cavaco contínuo, você imagina um cavaco, uma fita, né? Que ela, quando embolada, vai dar um volume X, vamos supor. Vou chutar um número aqui, 100 centímetros cúbicos, né? Um cavaco que em fita geraria 100 centímetros cúbicos. Se eu pegasse esse material, né, um aço, que tem esse volume de 100 centímetros cúbicos, e pudesse compactar ele, tivesse uma barra de aço, o volume dessa barra de aço, por exemplo, teria 1 centímetro cúbico. Então a razão, né, seria 100 por 1, seria de 100, né, o coeficiente volumétrico seria de 100. Então esse índice, né, esse coeficiente volumétrico, indica essa proporção, né? Quanto maior o coeficiente volumétrico, maior o volume do cavaco em relação à mesma massa do mesmo material, né? Certamente o cavaco de ruptura ele vai ter um volume do cavaco muito pequeno, então esse coeficiente vai ser muito menor, né? Vai ser próximo a 1, porque o volume já vai estar bem compactado, né? Só vai ser como se fosse areia, vamos supor. A areia, você tem uma compactação muito grande em relação à massa do material. Não é rara a ocorrência de cavacos contínuos com um coeficiente volumétrico de 200, o que dificulta tanto a estocagem do cavaco quanto a remoção do mesmo. Apesar disso, alguns autores, como Stemmer, 92, defendem que, do ponto de vista de acabamento superficial, da durabilidade da ferramenta e da energia consumida, o cavaco contínuo é o mais benéfico. Eu não concordo também. O cavaco contínuo é sempre maléfico, né, para a operação e pós-operação também. Também o cavaco parcialmente contínuo pode apresentar problemas, como geração de vibrações, que pode acarretar dano com ondulações da superfície nada, desgaste excessivo da ferramenta e até mesmo efeitos nocivos, como o desbalanceamento rotativo dos principais mancais do todo. Se você aumentar muito a vibração, você vai acabar desgastando o mancal da ferramenta, né, causando esse desbalanceamento dos mancais. A ocorrência do cavaco contínuo pode ser evitada ou ao menos minimizada adotando-se alterações nos parâmetros de corte, dentre as quais estão diminuição do ângulo de saída e de inclinação da ferramenta, ou ainda o uso desses com valores negativos. Então, lembraram daquela transparência em que eu tinha o ângulo de inclinação do cavaco, né, sendo formado aqui, e eu tinha aqui um ângulo de inclinação da ferramenta, porque eu tinha um ângulo positivo, e eu ia reduzindo esse ângulo até esse ângulo ficar negativo, até ficar um ângulo assim, e com isso eu aumentava o trabalho de dobramento do cavaco, né? Então, o que ele está falando aqui, a diminuição do ângulo de saída de inclinação, ou ainda o uso desses com valores negativos, para poder forçar o cavaco a ser quebrado. Okay? Outro parâmetro que pode ser utilizado também, que pode ser modificado, é o aumento do avanço e da profundidade de corte. Então, normalmente, quando eu aumento o avanço e aumento a profundidade de corte, eu tendo a quebrar mais o meu cavaco. Mas, aumentar avanço significa reduzir a qualidade superficial da usinagem. Normalmente, velocidade de corte, né? Velocidade de corte e avanço estão ligados com o acabamento superficial da peça. Se você tiver uma alta velocidade de corte e um baixo avanço, isso implica em melhor acabamento superficial. Em contrapartida, se você reduzir a velocidade de corte e aumentar o avanço, você vai implicar uma qualidade superficial reduzida. Vai diminuir a qualidade superficial. Então, aqui, quando você aumenta o avanço, você está fazendo isso daqui, né? Aumentando o avanço, mas está gerando um cavaco
menos contínuo, tá? Diminuindo a formação de cavaco contínuo. Aí depende, né, cada caso é um caso. Assim como a diminuição da velocidade de corte. Então, diminuição da velocidade de corte, aumento de avanço, redução da qualidade superficial. Tem que pesar e medir. E, além do mais, diminuir velocidade de corte implica em diminuir produtividade. Redução da velocidade de corte, você reduz produtividade. Demora mais tempo para usinar. Também não é indicado. E o último aqui item, né, a ser utilizado é o uso de quebra-cavaco. O uso de quebra-cavaco, você não muda aqui nenhum parâmetro, né, e tende a quebrar o cavaco. O objetivo dele é esse, que é o que ele está falando aqui embaixo. Dentre as opções, dessas opções aqui, a mais comumente adotada em processos cujos parâmetros de corte propiciem a formação de cavaco contínuo é o uso de quebra-cavacos na superfície de saída da ferramenta, pois além de proporcionar uma solução simples e rápida para o problema, o uso do quebra-cavaco dispensa alterações nos parâmetros de corte que normalmente já são pré-definidos. Esses parâmetros, né, avanço de corte, profundidade, velocidade de corte, já são parâmetros definidos do processo que, se eu mudar, vão implicar em outras consequências. E o quebra-cavaco não, você mantém isso tudo aqui e melhora a formação do cavaco. Com relação agora às formas do cavaco, a gente viu os tipos do cavaco. Com relação às formas do cavaco, eu tenho aqui algumas classificações. Então eu tenho cavaco em fita, cavaco helicoidal, cavaco espiral, cavaco em lascas ou pedaços. São algumas, né, das classificações de forma do cavaco. Aqui tem a figurinha, né, que é baseada nessa norma ISO 3685 de 93, True Life Test with Single Point Turning, uma norma que tem praticamente a minha idade, né, coincidentemente. Eu tenho uma classificação mais detalhada, porque eu tenho fita, tubular, eu tenho esse espiral aqui, né, porque aqui ele fala só helicoidal e espiral. Eu tenho espiral, tenho helicoidal tipo arruela, helicoidal cônico. Esse helicoidal cônico é tipo aquela antena, né? Uma antena de rádio que tinha antigamente, vocês devem conhecer, né? Mas telescópico, né? Uma antena telescópica. Cavaco arco, cavaco fragmentado, cavaco tipo agulha. Esse cavaco aqui é bem interessante, né? A formação dele, perigosíssimo, porque é uma agulha, né? Não pode já corta. O formato de agulha, então, é perigoso. Aqui o cavaco, dentro do cavaco em fita, tem um longo, curto, emaranhado. Dentro do cavaco popular, longo, curto, emaranhado. O espiral tem plano e cônico. O helicoidal tipo arruela tem um longo, curto, emaranhado. Então, você abre, né, essas classificações com todas essas formas, né, de cavaco. E esse gráfico aqui mostra o coeficiente volumétrico em função das formas de cavaco. Então, obviamente, né, os cavacos lisos, né, os cavacos em fita, eles tendem a possuir coeficientes volumétricos maiores. Então, o cavaco liso normalmente é o cavaco contínuo, né? Então, a forma do cavaco liso, ele tem o tipo de cavaco contínuo. Já à medida que você vai passando para hélice e espiral, você vai reduzindo esse coeficiente volumétrico, né? Esse grau de compactação do cavaco, até o cavaco em lascas, que são os cavacos de cisalhamento e cavacos de ruptura. Então, esses cavacos aqui possuem coeficientes volumétricos menores, né? Esse gráfico é bem interessante porque ele relaciona as formas do cavaco com o coeficiente volumétrico, que é o tipo do cavaco, né? Aqui os coeficientes mais altos, liso, coeficiente médio, cisalhamento, coeficiente baixo, ruptura. A forma do cavaco pode ser alterada das seguintes maneiras.
alterando os parâmetros de corte, alterando a superfície de saída e usando elementos especiais que é o quebra-cavaco na superfície de saída da ferramenta. Mesma coisa que para alterar os tipos de cavaco, né? As formas de cavaco são alteradas da mesma maneira e o quebra-cavaco também costuma ser o mais indicado. Com relação à variação dos parâmetros de corte, né? Geralmente o aumento da velocidade de corte e do ângulo de saída tende a mover a forma do cavaco para a esquerda da figura. Então você move o cavaco para essa região aqui. Enquanto o avanço move a forma do cavaco para a direita da mesma figura. O F aqui é o avanço, né? Então, à medida que você aumenta o avanço, você deixa de ter cavacos em formato liso, né, em espiral, e vai passando a ter formato em lascas, né? E à medida que você aumenta a profundidade de corte, você vai formando os cavacos mais emaranhados, aumentando também a continuidade do cavaco. O aumento da capacidade de quebra do cavaco para materiais não demasiadamente tenazes pode ser obtido através do aumento da deformação do cavaco no plano de aceleramento. Isto é, através de seguintes alterações: diminuição do ângulo de saída de inclinação da ferramenta ou emprego de ângulos com valores negativos. É aquele mesmo desenhozinho que eu fiz aqui, aumentando esse ângulo de saída, né? O gama, vamos ser de 20, de 0 e de menos 20. Então observe como aqui tem um cavaco totalmente liso, né? Aqui você passa a ter um cavaco de cisalhamento e aqui um cavaco de ruptura. Esse aqui já vai seguir, quebrar e fazer uma nova porção dessa. E reduzir também o tamanho do cavaco. E uma outra alteração é o aumento da espessura H de corte, né, que é a profundidade de corte, e a diminuição da velocidade de corte. Exatamente a mesma coisa para mudar, para evitar a formação de cavaco contínuo. A curvatura do cavaco pode ser controlada para forçar sua quebra, evitando a formação de cavacos longos em forma de fita. Algumas formas da quebra do cavaco. Então aqui tem diversas maneiras que o cavaco vai quebrar, né? Então ele pode se dobrar aqui e bater na peça, na parte vertical da peça. Ele pode enrolar, ficar enrolando aqui na superfície de saída, entre a superfície de saída e a peça. Ele pode se dobrar vertical e lateralmente, colidir aqui na parte lateral da peça. E ele pode dobrar lateralmente aqui, enrolando, colidindo na parte lateral da peça. Tudo isso aqui é não indicado, né? Eu não desejo isso durante a minha usinagem. Tem que tirar com um alicate, tem uns ganchos que o pessoal usa, né? Mas é bem difícil realmente. Aqui mostra um vídeo, né? Aqui um videozinho durante a formação do cavaco, né, fazendo esse enrolamento, né? Como que é, né? Nas diversas posições aqui, enrolando, batendo na lateral. Então é exatamente isso que ele está representando aqui, que, né, não é uma coisa muito agradável, né, para a operação, desejável para a operação. Os tipos mais comuns de quebra-cavacos são os fixados mecanicamente ou postiço. Então você tem aqui ele inserido, fixado, né, no cabo da ferramenta, né, no suporte da ferramenta. Ou então ele é usinado diretamente na ferramenta. No caso de ferramentas de aço rápido, ele é usinado aqui. Ou na pastilha de metal duro, ele é moldado na pastilha cicatrizada. Então, quando você fabrica a pastilha, o molde dele já prevê essa região que é o quebra-cavaco. Essas três formas aí de ter, né, o quebra-cavaco. E aqui mostro dois vídeos, né? Um com o uso de quebra-cavaco e outro sem o uso de quebra-cavaco. Então, eu peço que vocês observem exatamente aqui a diferença, tanto na formação do cavaco,
quanto à superfície, né? Aqui as duas superfícies são iguais, mas observem o espelhamento, né? Que indica a qualidade superficial da peça. Então, aqui está escrito, ó, com quebra-cavaco, vocês podem ler aqui, e aqui sem quebra-cavaco, ó. Então aqui formando esse cavaco com um vento, e aqui, olha o espelhamento também, a diferença de superfície, né? Então, esse vídeo, ele está aqui, ele tem um áudio explicando exatamente esse fenômeno, né? Ele não está em português, né? Mas vocês podem ouvir lá que vão entender exatamente o que está sendo falado, ok? Com relação a cuidado de armazenagem e preservação do meio ambiente, né? Então ele vai falando aqui que a forma, né, de você minimizar os impactos ambientais é reaproveitar os resíduos, né? Então reaproveitar o cavaco, né? Então a ideia é você descartar de forma consciente o cavaco e reaproveitar esse material. Aí vai falando aqui, né, de toda essa parte de reciclagem e jogar a matéria-prima sucata em qualquer lugar. Ele vai falando aí de uma gestão ambiental chamada produção mais limpa, né? Uma série de ações que devem ser tomadas pela empresa, não só por conta do meio ambiente, mas também porque se a empresa não tomar certas atitudes, o que acontece? Multa. Barata? Cara. Caríssima. Essas multas são caríssimas. Então, a empresa deve sempre se preocupar com isso. Aí ele vai falando aqui, eu vou deixar a leitura aí para vocês, e com isso a gente finaliza a unidade 3, que é a geração, a forma de informação de cavaco, né? Então eu vou colocar essa aula disponível online. Vocês sigam aqui, ó, o canal, né? Se inscrevam aqui, dê o like aqui embaixo no sininho, né? E na próxima aula a gente continua no capítulo 4, ok? Agradeço imensamente aí, ó, o pessoal que veio mostrar aqui hoje o quê? Hoje tem gol do Gabigol, não é verdade?